Fala, my friends! Bem-vindo mais uma vez ao nosso curso de grego, Grego Filóis, grego com os amigos. Nós vamos iniciar hoje a aula 6, fazendo mais uma vez no formato gravado, para a gente melhorar a edição e também para deixar a aula mais objetiva. Tudo bem? Na aula 6, nós vamos continuar dando sequência sobre aquilo que a gente já vem falando, sobre os substantivos, sobre os casos, sobre os artigos, e tentar encontrar sempre uma evolução nesse assunto até que a gente consiga dominar, memorizar e conseguir ler o texto e começar a perceber cada caso no texto. E a gente vai trabalhar, repito, com os 5 casos: o nominativo, o acusativo, o genitivo e o dativo, e o vocativo, né, então seria nominativo, acusativo, genitivo, o dativo e o vocativo. E na sequência aqui, nós vamos, retomar o assunto e evoluir, o ensino acerca desse tema que é fundamental para a gente aprender a língua grega, tá bom? Então nós vamos agora partilhar a tela do nosso computador aqui, para a gente dar sequência na aula. Então nós já estamos aqui com a aula sendo apresentada, eu vou dar sequência aqui nos slides. Então nós vamos agora retomar o entendimento do assunto dos casos. Eu lembro que a aula 4 a aula 5 a gente trouxe essa estrutura baseado no português, então a gente colocou aqui o grau, né, gênero, número e grau. Agora, adequando ao grego, a gente coloca essa estrutura do caso. Essa tabela, meus irmãos, tem que ser memorizada, tá? Escreva num papelzinho e fica com isso na sua cabeça. É só a parte dos substantivos masculino no singular, porque isso aqui tá no singular, tá? Então, tudo que termina com "ni" é o acusativo, por isso ele tá marcado. Com "u", né, escreve "ou", mas se pronuncia "u", o ditongo "u" é o genitivo. Então você encontrou "u" no substantivo, na frase, é genitivo, singular. Quando você encontra um sigma no final do substantivo, se ele estiver no gênero masculino, é o nominativo. Por isso que está marcado aqui nominativo. Aqui eu abri uma exceção porque eu acho que vale a pena já falar no gênero feminino também. Na verdade, todos os gêneros estão aqui, né? Feminino, masculino, neutro. Porque o alfa com iota subscrito e o ieta com iota subscrito se refere ao dativo feminino. Embora essa tabela aqui, o foco dela seja o substantivo masculino. E o masculino é o ômega com iota subscrito. Por que eu já apresentei o dativo assim? Porque você já entende que com iota subscrito e sob qualquer circunstância no substantivo com a terminação em vogal, você sabe que é o dativo. Então aqui você já economiza a memorização, tá? Tem iota subscrito na vogal longa? Tem. É dativo. Simples assim. Basta saber se é masculino ou feminino, ou neutro. Aqui na questão do português, nós temos que fazer aqui a ideação com o português, nós vamos meio que aplicar um paralelismo dos artigos. Os artigos no português são simples, o e o a, os, as. Singular, aqui masculino, feminino, singular, masculino, feminino, plural. Mas o português tem também o artigo indefinido, que é o uma, uns, umas. Da mesma forma, masculino, singular, e feminino, singular, com masculino, plural, feminino, plural. O grego não tem artigo indefinido. Então, como eu indefino um substantivo? Na ausência do artigo. Não há artigo, há uma indefinição. Então, você pode tratar com artigo indefinido no grego. Vale ressaltar, e é sempre bom, eu repito, nem sempre a ausência do artigo implica em eu indefinir o substantivo. Porque um substantivo não articulado pode também estar se referindo à essência de algo que ele quer mostrar. Um exemplo: Deus é amor. Esse Deus é amor não tem artigo, né? Não está falando Deus é o amor. Deus é amor. Quando eu falo que Deus é amor pela ausência do artigo, em teoria, na primeira estrutura que eu montaria do sentido da frase, eu teria que dizer que Deus é um amor. Entretanto, se a palavra amor ali, ela tá dando uma ideia de essência, de substância, de algo que faz parte da natureza de outro algo, esse, substantivo não deve nem mesmo ser articulado de forma indefinida. Ele deve ser apenas colocado do lado de um verbo de ligação, no caso "é", né, para dizer que o nominativo, ele é da essência daquele substantivo não articulado. É como se o substantivo não articulado fizesse papel de adjetivo. Então, nesse caso, não cabe o artigo indefinido. Como eu sei isso? Como eu vou entender isso? Você vai entender estudando a Bíblia, pelo contexto, fazendo a exegese. Aqui é a questão exegética.
na questão do grego em si, existe a abertura de você colocar o artigo indefinido, mas na questão exegética isso, pode dizer o contrário, principalmente se o texto, segue uma estrutura correlato a essa ideia, né. O texto vem trazendo estruturas que obrigatoriamente tem que seguir essa ideia. Então, se o texto já vinha trazendo algo desse tipo, a sequência dele também, se constrói desse tipo. Então é importante entender que às vezes a ausência de artigo vai, na verdade, tratar de algo adjetivado, tratando da essência, substância ou natureza de outro algo. Tudo bem? O grego, a estrutura do grego já é diferente do português, né, como a gente disse, porque ele tem só artigo definido, então aqui é o masculino, feminino, tá? Não tem artigo alfa, não tem isso aqui, tá? Um espírito aqui com um alfa, não tem. É o re, indicando o artigo está no gênero feminino. E aqui nós temos o roi e o rai, indicando o plural, tanto do masculino quanto do feminino. Não aparece aqui o gênero neutro, mas tem também o artigo no gênero neutro. O gênero neutro é um tal, deixa eu mudar aqui, tá? No singular e no plural é assim. Esse no gênero neutro. Nós não estamos vendo o gênero neutro hoje, por isso a gente não vai tratar do gênero neutro especificamente hoje. Então foquemos apenas na ideia do masculino e feminino, que é o que mais importa, principalmente no estudo de hoje. Então é ro-re, roi, rai. Como eu lido com os artigos, junto com os substantivos? Da seguinte forma, aqui eu tenho ro-logos. O ro é o artigo, no caso, nominativo, por isso que logos tá nominativo. Então o artigo também tem que estar no nominativo. Nesse caso, o artigo concorda em caso e número. Caso, número e gênero, tá bom? Então, se for masculino, o artigo vai ser masculino. Se estiver no caso nominativo, o artigo vai estar no caso nominativo. E se for plural, o artigo também vai estar no plural. Rologos. Então, ficaria o verbo, a palavra e o logos, tá? Agora nós vamos aprender sobre a primeira declinação. A primeira declinação, pessoal, é aquela declinação dos substantivos que terminam em alfa e eta, em, em termos gerais, substantivos femininos. Eles são femininos não necessariamente pela questão do gênero. A gente tem que sempre frisar isso. Por quê? Porque se a gente ficar com essa coisa do gênero masculino e feminino, a gente vai achar que tudo que está ali terminado em alfa é coisa relacionada à mulher, ao gênero feminino, e com o ômicron, no caso da segunda declinação, masculino. Não é bem assim. No grego, e não só no grego, mas no português, às vezes, o substantivo, estando no feminino ou no masculino, não quer indicar gênero, mas quer indicar convenção. Para o mesmo substantivo, eu posso dar gêneros diferentes. Por exemplo, gêneros diferentes, convenções diferentes, quero dizer. Convenção masculina e convenção feminina. Por exemplo, a palavra caminho. Ela está no português, no masculino, porque termina com a vogal O. Mas se eu usar a palavra trilha, que também dá uma ideia de caminho, ela também passa a mesma ideia, só que ela está convencionada no feminino. Outra palavra, senda, que também é feminina, que também passa uma ideia de caminho. Então nós temos, no português, terminações masculinas e femininas, que não quer dizer que são do gênero masculino e feminino. Como é que eu vou colocar gênero, por exemplo, no caminho? Como é que eu vou colocar gênero na palavra trilha? Não é bem assim. Então tem coisas que realmente trata-se de gênero, principalmente quando é coisa pessoal, animal, coisa natural, que tem relações naturais. Agora, coisas abstratas, ideações, coisas que são só nomes que se nomeiam, etc. A ideia não é aplicar gênero. Isso tem que ficar bem entendido, porque se eu pegar, por exemplo, se eu pegar isso aqui e dizer que isso aqui é do gênero masculino, estou dizendo que o lápis, né, ou a lapiseira é masculina. Isso não faz sentido. É uma lapiseira. Como é que eu vou encontrar gênero aqui, né? Ou eu vou encontrar cromossomo aqui XY? Não vou. A ideia não é essa, tá? Porque eu posso pegar aqui um lápis, né, eu posso pegar aqui um lápis que seria, né, masculino e uma caneta que seria feminino. Mas a ideia não é essa. A ideia não é você colocar questões de gênero, mas às vezes questões de convenção. E nas questões de convenção, o masculino e o feminino aparece. Com essa colocação, e frisando bem isso, a gente vai encontrar na primeira declinação
que são dos substantivos convencionados femininos, exceções onde aparecem substantivos do gênero, não é nem convenção, é do gênero mesmo, masculino. Então fica com isso em mente para a gente não depois ficar confuso no decorrer da análise. Então nós temos aqui a tabela da primeira declinação de substantivos terminados em alfa. Lembrando que a primeira declinação, os substantivos vão ser terminados em alfa e também em eta, são as duas vogais, alfa e eta. Então, por exemplo, a palavra basileia. A palavra basileia, ela vai seguir o artigo re. Por quê? Quando se termina um substantivo da primeira declinação com alfa, significa que ele está no caso nominativo. Então, o artigo também tem que estar no caso nominativo. O artigo, por padrão, ele é nominativo. O padrão do substantivo é o nominativo. É assim que você vai encontrar o substantivo no dicionário. Você quer procurar o substantivo no dicionário, ele vai aparecer no dicionário na sua forma lexical no nominativo. Assim também o artigo. Então, o re, ele é o artigo feminino singular da primeira declinação, no caso nominativo, tá bom? Então, Basileia concorda aqui com o artigo. Acusativo ten. Lembra lá no começo da aula que a gente pegou a tabela e falou, ó, sempre olha para a terminação ni que você vai encontrar o acusativo, tanto no masculino, agora a gente descobre também, quanto no feminino. Aonde tem o ni no singular, você está falando do caso acusativo. Então, o reino aqui, que a palavra basileia significa, tem que ficar basileian. Lembrando que para nós, reino está convencionado no masculino, mas no grego, reino, aquilo que para nós é reino, no grego, basileia, está convencionado no feminino. Por isso que termina com alfa. Aqui nós temos o tes. O tes é o caso genitivo. Lembra que quando a gente olha para o masculino, o sigma indica o nominativo? Então, toda vez que a gente vê um substantivo terminado em ômicron, ele está no caso nominativo em relação ao masculino. No feminino é diferente. No feminino, quando você encontrar o sigma no final, você na verdade está encontrando o genitivo. Então toma cuidado, basileias não está no caso nominativo. No caso nominativo é o alfa. O alfa. Então somente o alfa. Então aqui ele está no caso genitivo. O T, dativo, iota subscrito, basileia com iota subscrito. Você encontrou o substantivo com iota subscrito, a chance dele estar no caso dativo é altíssima. Exceto se a gente está falando de um verbo ou coisa do tipo. Mas se é substantivo, tem o iota subscrito, é dativo. Não tem como não ser. E às vezes o artigo que vai estar ali próximo vai indicar isso para você. Tá bom? Esse é o caso da primeira declinação, são os 4 casos. Não tem o vocativo aqui, porque o vocativo não tem a necessidade de flexão. Então, esses são os casos no singular. Decorem o artigo, porque se você decorar o artigo, repare que ele vai explicar para você como que é o substantivo. Olha como no final o artigo é praticamente igual ao substantivo. Ó, vogal sigma, vogal sigma. Vogal com iota subscrito, vogal com iota subscrito. Vogal apenas, vogal aqui. Vogal ni, vogal ni. Então, quer dizer, o artigo explica para você como é o caso do substantivo. No plural, a mesma coisa, ó. Rai, tas, tom, tais. Rai, você vê que o basileia vai terminar com ai. Claro, ele não vai estar aspirado, né? Porque não se aspira aqui. Então, mas ele vai terminar com ai. Tas, as, tom, on, tais, ais. Lembrando que os artigos aqui são exatamente iguais às terminações aqui, tá bom? Essa tabela tem que ser memorizada. Você tem que ter o esforço de memorizar essa tabela. Pega essa aqui de exemplo e memorize. Se você não quiser imprimir, escreva. Minha recomendação é sempre escreva. Desenhe a tabela à mão, com lápis, num bloquinho e tente memorizá-la. Agora, a primeira declinação ela tem um outro detalhe que é muito importante, que é os substantivos terminados com alfa, porém, a letra antecedente, a vogal, se ela for uma consoante, como é o caso de glossa aqui, o caso genitivo e o dativo ficarão com eta ao invés de alfa. Por isso que essa ordem, pessoal, essa ordem nominativo, acusativo, genitivo, dativo, que é a ordem que o gramático Antônio Renato Gusso nos ensina, é a melhor forma de você estudar. Ordenar por nominativo, acusativo e genitivo, porque aqui a gente consegue colocar o genitivo e o dativo na mesma situação e a gente consegue separar, né, a irregularidade, que tem uma pequena irregularidade aqui, uma pequena exceção das demais, entendeu? Então tudo que termina o substantivo terminado com alfa com consoante antes, como é o caso aqui do sigma,
uma consoante antes do alfa, o genitivo e o dativo ficarão com eta, tá? Se você olhar o Basileia, antes do alfa é uma vogal, por isso que o genitivo e o dativo continua com alfa, porque antes do alfa aqui na palavra é um iota. Então essa regra de transformar o alfa em eta não acontece aqui. Mas em glossa acontece, porque antes do alfa tem uma consoante, tá? Então o genitivo e o dativo ficam com o eta, mas segue o mesmo padrão. Então fica tes aqui, aqui fica es. E o T com iota subscrito, aqui fica glossê com iota subscrito. E aqui o mesmo padrão. Aqui não muda, repare que é exatamente igual ao Basileia. Termina com ai, as, on, ais. Aqui não tem o eta. Então isso só funciona no singular e somente no genitivo e no dativo. É uma mudança sutil, mas ela acontece, tá? Então não se estranhe quando você vê glossê no texto, você já se familiarizou com a palavra glossa, significa língua, idioma. Quando você vê lá glossê, o que quer dizer isso? É porque está ou no caso genitivo ou no caso dativo, pertencendo à primeira declinação. Tudo bem? Agora vamos para os substantivos que terminam com eta. Aqui no caso a palavra psique. Não muda nada, segue exatamente como o artigo indica. Re, aqui termina com e, en, aqui termina com en, es, aqui termina com es, te, né, com iota subscrito, aqui termina com iota subscrito, e o plural fica tudo com alfa, tudo com alfa. Psichai, psichas, psichon, psichais. Peguem isso, pessoal. Peguem essa sutileza da primeira declinação, tá? Você vai avançar muito estudando a primeira declinação. Tudo bem? Vamos dar sequência. Aqui agora nós temos também a segunda declinação. A segunda declinação são os substantivos que terminam em ômicron. Em teoria, seria os substantivos convencionados de forma masculina. Então, eles são masculinos. Mas lembrando sempre aquela questão da diferença de convenção e gênero, para a gente não confundir e achar que tudo é gênero. O masculino termina com ômicron, ômicron. E aqui o artigo fica rotontuto, rotontuto. Nós vamos usar aqui o exemplo do logos. O artigo no nominativo, então nós vamos ter que encontrar um substantivo, o qual ele está qualificando esse artigo, e se esse substantivo está sendo qualificado pelo artigo, ele tem que ser colocado um sigma, porque o artigo é nominativo, o substantivo concorda em caso com o artigo, então tem que ficar com sigma. O substantivo no masculino, no caso nominativo, ele sempre vai terminar com sigma. Então vai sempre ter um ômicron sigma. Isso na segunda declinação. Estamos falando aqui agora da segunda declinação. O tom, logon, tu, logu, to, logo. Reparou que o artigo explica o substantivo? Se você pegar a terminação do artigo, você vai entender que ela combina com a terminação do substantivo. Por isso que eu sempre falo, o melhor caminho para entender o substantivo, a primeira e segunda declinação, é decorando os artigos. Foi assim que eu aprendi e foi assim que eu comecei a encontrar os substantivos no texto grego. Memorizando o artigo, que é mais fácil e também necessário. Não adianta você só saber as terminações, você tem que memorizar os artigos, porque você não vai poder fugir disso. Só que ao memorizar o artigo, você ganha o combo de entender os substantivos, aos quais os artigos vão qualificar. A mesma coisa no plural, roi, tus, tom, tois. Reparou que o tom é igual no feminino? Agora olha aqui a sutileza. O tus aqui é parecido com o tu no genitivo. A diferença é que no acusativo, o ditongo u vai sempre ter um acento e não um circunflexo, e vai ser acompanhado por um sigma. Já no genitivo, ele pode ter um circunflexo. Então, geralmente, os substantivos vão ter um circunflexo e não um acento agudo ou grave. E o acusativo acompanha o sigma. O genitivo singular não tem sigma. Então, se você vê u, primeiro você vai tentar ver se eles são se eles estão no plural ou no singular. Se tiver no plural, ele já obrigatoriamente ele tem que ser um acusativo. Se ele estiver no singular, ele não vai ser acompanhado do sigma, então ele vai ser o genitivo. Por que eu estou falando dos dois? Por causa da semelhança. Só por conta disso. Tá? Eles têm semelhança. O dativo tois. Repara que o dativo ele sempre está trabalhando com iota, seja subscrito ou seja fazendo parte da palavra. Então, você achou um dativo no final, a chance de ser, quer dizer, você achou um iota no final do substantivo, do artigo, você está falando, na verdade, do dativo. O dativo ele trabalha sempre com o iota. O iota está sempre perto do dativo, tanto no singular quanto no plural. Vamos aqui ver alguns casos de paralelismo. Aqui nós temos
eu quero passar para vocês uma ideia de como eu consigo enxergar casos, essa ideia dos casos, da estrutura dos casos no grego, como que eu consigo enxergar isso no português? Existe algum traço, alguma herança do sistema de casos que tem no latim, que tem na língua grega e em outras línguas, no português? Sim, parece que sim. Isso aqui, quem nos ajuda a entender isso é o gramático e erudito senhor Frederico Lourenço. Ele é um erudito secular, né, deixando bem claro, mas ele é conhecedor das línguas clássicas. Ele tem uma gramática de latim em que ele passa para a gente a ideia dos conceitos que a gente tem de língua flexionada por meio desse sistema aqui, ó, os pronomes. Então olhamos lá, imaginemos aqui um pronome na segunda pessoa, tu. Tu viste o problema que causaste? Repare que esse tu é sujeito, então nominativo. Até aqui tudo bem. Mas olha quando a gente vai tentar fazer essa situação ir para o objeto, que seria o acusativo. A gente usa o te. Eu vi-te ontem. Geralmente aqui no Brasil a gente coloca eu te vi ontem, mas de acordo com a norma culta ou de acordo com a gramática, a gente tem que falar eu vi-te ontem, né? Então esse vi-te passa uma ideia de que alguém está vendo o te, e esse te é o objeto, né? Esse te sendo objeto, ele tem que ser acusativo, porque o objeto sofre a ação do verbo. Então quem viu? O eu, esse eu aqui, viu te. Então o te está falando daquele que é visto. Então repare que esse te é uma terminação para indicar um acusativo. Olha que interessante, no português. Agora o mais emblemático é esse aqui, ó. O ti. Estas rosas são para ti, né. Que interessante, porque, quando a gente estava aprendendo, principalmente na aula 5 e na aula 4, o dativo, ele passa uma ideia de objeto indireto, e geralmente a preposição para, ela aparece muito. E o que chama a preposição para na situação é o fato de ele estar no dativo, que é um objeto que sofre a ação do verbo, porém de forma indireta, ou indireta por causa do uso e do recurso da preposição. E no português, pessoal, o ti sempre vai pedir algo antes dele, ou a ti ou para ti. Olha que interessante. Então, o próprio português oferece terminações que indicam casos. O ti exige uma preposição, o te indica que ele está sofrendo ação e o tu indica que ele é o sujeito. Muito interessante, isso na segunda pessoa. Na terceira pessoa também tem. Olha só, ele chegou. Agora, no caso do acusativo, a terminação que indica que você está sofrendo ação é esse pronome átono, né? Que a gente chama. O, porque não é artigo aqui, tá? É um pronome, não é artigo nem preposição, nesse caso é um pronome. Eu o cumprimentei. Esse o é a terminação do acusativo na terceira pessoa. Como se fosse a terminação que a gente coloca no grego lá, que a gente usa o ni, aqui no português a gente usa o para indicar que eu estou sofrendo a ação, né. Eu o cumprimentei. Então você cumprimentou ele. Então ele sofreu a ação do seu cumprimento, acusativo. E no caso dativo, que dá aquela ideia de que é necessária uma preposição, aparece o lhe. Então dai-lhe, quer dizer, dei-lhe as melhores rosas. Esse lhe passa a ideia de algo sendo outorgado, dado a outrem. Então, aparece aqui também a terminação, como se fosse o dativo no português. E para fechar, meus irmãos, tem também na primeira pessoa, que seria o eu. A terminação no acusativo seria o me, que seria um pronome oblíquo. Ela deu-me um livro. Então, esse me indica que ele sofreu a ação, ela, né, no caso. Essa pessoa aqui, né, sofreu a ação dela. E o mim também ele pede a preposição para. Olha que interessante, muito parecido como no caso da segunda pessoa, do ti. Então, essas rosas são para mim. Olha o para aqui. Então, o mim indica o caso dativo, o me indica o caso acusativo e o pronome pessoal reto, eu, indica o caso nominativo. No português, pessoal, há traços do sistema de caso no português. Então aqui nós temos mais essa tabelinha, agora para a gente memorizar as desinências, tá? Que é diferente um pouco das terminações, as desinências são só aquilo que aparece no fim mesmo. Então seria sigma, ni, u, ômicron, iota, para os casos nominativo, acusativo e dativo. Oi, us, on, ois, nos casos nominativo, acusativo, genitivo, dativo, plural, tá? Memorizem também as desinências aqui. Por fim, pessoal,
nós vamos chegar aqui num texto grego, que diz assim: Ute ripsoma ute bathos, ute tis crisis, hetera dinesetai remas horissai, apotes agapes tuteu tes en Christo Iesu to Kyrio remon. Aqui, se não me engano, é não, né? Não, não, aqui é alto, altura. Não altura, não. Aqui é bathos, profundidade. Não crises, não, nem criaturas diferentes. Hétera é diferente, que vem de hétero, né? Diferente. Ou outro, né? Nem outra criaturas, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Aqui essa palavra aqui é dinesetai, é poderar, no sentido de poder, de ser capaz, né? Poderar, remas nós, corissai, afastar, separar, dividir-se de Deus, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura ou criatura diferente será capaz de nos separar do amor tuteu de Deus. Olha só, tu é um artigo, no caso genitivo. Theu concorda com esse artigo. Ambos no caso genitivo, de Deus. Isso aqui é de Deus. HPs significa do amor de Deus. Lembrando que aqui é um tes, que também é um artigo, no caso genitivo, porém no feminino. Lembra que o sigma no feminino indica genitivo? E HPs é um substantivo que concorda aqui com tes, em caso, ó. Ambos no caso genitivo. Ten en Christo. Aqui é uma preposição locativa, por isso que você tem que colocar o dativo, né? Porque o locativo ele está no dativo. Por que eu sei que está no dativo? Porque tem um iota subscrito aqui. Então, Cristo está no dativo. Nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo. Aqui está no caso acusativo, tá? Esse U aqui, você vai falar genitivo? Sim, a gente falaria que é genitivo, mas como Jesus, ele não segue a primeira e segunda declinação, ele segue uma declinação diferente, que é a terceira declinação, as coisas ficam um pouco diferentes. E o nome também tem suas irregularidades. Então, nesse caso aqui, não é genitivo, é acusativo. Então, aliás, dativo, do amor de Deus em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Um artigo, no caso dativo, aqui também está no caso dativo. E esse nosso aqui indica um caso genitivo, tá? Então a gente tem genitivo, 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 genitivo. Feminino, feminino, masculino, masculino. Dativo, masculino. Dativo, dativo, genitivo. Esse dativo e esse dativo masculino, esse genitivo também masculino, que é o pronome nosso, pronome possessivo nosso, remon, nosso, de nós. Lembra que o genitivo ele pede a preposição de para indicar posse? Então aqui de nós, poderia ser traduzido de nós. A gente não faz assim no português, porque a gente tem o nosso. Então aqui seria nosso, de nós. Tudo bem, pessoal? Essa foi a aula de hoje, a aula 6. Espero que tenha tido mais uma clareada no assunto, tenha tido mais um entendimento do assunto, que isso possa reverberar aí nos seus estudos do grego bíblico e possa te ajudar nesse hábito, nessa rotina de aprendermos a língua original do Novo Testamento. É isso? A gente vai se ver na próxima aula. Um abraço a todos.